Não posso nem falar qual é o assunto real dessa questãozinha, porque senão eu mato a questão. Ela tá numa das alternativas, galera. Então o lance é o seguinte, a gente vai falar aqui de poluição da água, normalmente vem dentro aí da frente da ecologia, nos livros e tudo mais, e vamos naturalmente explicar todo o processo que está desenhado aí nesse esqueminha da questão 41 da UESB 2023. Beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Antes de falar a resposta, vale aqui lembrar o seguinte, ó. O tema é famosíssimo no Enem. E se você, meu irmão, vai fazer o Enem também, se liga que aqui, ó, tem uma playlist do Enem neste canal. Esse canalzinho aqui, fi, com um papo de 200 questões de biologia já para vocês. Tudo comentada com tranquilidade. Então não deixe de assistir também essa playlist. Então o cara diz o seguinte, ó, que a interferência humana sobre o meio ambiente pode causar danos graves aos ecossistemas aquáticos, comprometendo assim a dinâmica ecológica e a vida das espécies nesses ambientes. Neste sentido, observe a figura a seguir. Então ele me deu uma figura. A figura já fala, ó, de esgoto doméstico, fertilizantes e poluentes do ar que retornam à superfície com a chuva são fontes de nitrogênio que se acumulam no rio. 2. Plantas aquáticas e algas proliferam. A luz solar não passa da superfície da água e a queda do nível de gás oxigênio dissolvido. 3. Plantas morrem devido à falta de luz e oxigênio. Os decompositores proliferam e consomem ainda mais oxigênio. E o nível de oxigênio na água se torna tão baixo que apenas bactérias anaeróbias conseguem sobreviver. Elas tornam a água escura e mal cheirosa. Beleza? Então as informações contidas no texto e o esquema, né, apresentado na figura estão relacionados ao processo de... Galera, como eu falei, questãozinha ficou tranquila, porque ele só quer que você, de fato, dê o nome desse processo. Beleza? Então vamos aprimorar aqui um pouquinho, incluindo alguns assuntos, porque aqui no QB é assim, né, filho? Você pega a questão que é fácil e revisa o conteúdo inteiro, até porque esse conteúdo, como eu falei, é importantíssimo, ok? Então o cara tá falando aqui, ó, de fonte de nutrientes, meu irmão. Pode ser aí, ó, esgoto doméstico, fertilizantes, ok? Alguns efluentes industriais, beleza? Né? Maluco joga onde? Joga na porqueira do rio, lá no laguinho. Fih, os caras conseguem lambuzar tudo, né? Impressionante esse ser humaninho, como gosta de fazer merda. Então o lance é o seguinte, a partir do momento que você tem, né, um enriquecimento de nutrientes no rio, né, o cara vai falando, ó, pô, ainda mais, né, com sol e tudo mais, você vai aqui, ó, fazer aqui um desenhozinho aqui, ó, do lado, nessa meiuca, ó, né, você tem uma proliferação, né, de fitoplâncton. Nessa brincadeira, ó, tá? Principalmente os fitoplânctons, que ele bota assim, ó, algas proliferam, ok? Você já dificulta o quê? Né? Como a água fica mais turva, ok? Ó, dificulta a entrada da luz solar, beleza? Ela fica mais turva e, né, com essa mancha esverdeada. Aqui no Rio de Janeiro, cara, a UERJ já deve ter feito umas 352 questões sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, que sofre com esse processo, né, devido muito aí à questão do esgoto. Show? O grande lance, como eu falei, você já tem, né, uma turbidez maior da água, ok? Isso já dificulta também, né, o processo de fotossíntese aqui das algas, ok? Né, as algas bentônicas, né, que vivem aqui no fundo. Maravilha? Essas algas morrem, ok? Você já tem aí um certo desequilíbrio, nada ainda absoluta ou absurdo, beleza? Mas você já atrai bactérias, bactérias decompositoras. Neste primeiro momento, ok? Vale destacar as bactérias decompositoras, tá? Aeróbias. E aí eu quero acrescentar um conceito que cai bastante e caiu já no Enem,
ok? Que essas bactérias que são decompositoras e aeróbias, ou seja, utilizam do oxigênio, eles aumentam o que chamamos de DBO, demanda bioquímica por oxigênio. Meu irmão, eles vão estraçalhar com o nosso oxigênio, né, que está aqui dissolvido na água, porque de fato elas utilizam, né, e estão proliferando, então naturalmente elas aumentam a demanda por, né, a demanda bioquímica. Tranquilo? E aí, gente, o que vai acontecer? Temos aqui já na figurinha aqui, ó, né, na última figura, né, repare que esse laguinho, ó, não tem mais vida quase alguma, beleza? Por quê, ó? O nível de oxigênio da água se torna tão baixo. Por que se tornou tão baixo? Porque você aumentou a demanda pelo oxigênio. Então não tem jeito, diminuiu, caracteriza aí muitas vezes a apóxia, beleza? E aí não tem jeito. Quem vai morrer aí, cara, que normalmente fica bem visível aos nossos olhos, né? Os peixes. Aí você vê toneladas de peixes ali na beira do riozinho ou de uma lagoa, ok? Devido, né, a todo esse processo de grande diminuição da concentração de O2 na água. Maravilha? Então, cara, esse processo como um todo a gente chama de eutrofização. Beleza? Então, como eu falei, né, um assunto que cai demais no Enem. Então, galera, ficou letra C, né? Nitrificação aquática não é a ideia, né? Lembra que o termo nitrificação a gente fala muito no ciclo do nitrogênio, beleza? Hipóxia, né, aquática, né, deveria ser, né, apóxia, né? Então, aqui ele está falando em relação ao oxigênio, que diminui, mas, como eu falei, o processo de fato é eutrofização, não é fermentação. Putrefação também não, que está relacionado aí, né, à questão de, né, da matéria orgânica ali, que vai se decompondo e tudo mais, né, vai apodrecendo, beleza? Então, de fato, é um processo de eutrofização. Galera, lembra que no Quibio tem um videozinho, ó, sobre poluição da água bonitão para vocês, tá? Não deixem de assistir, vale a pena demais, é um dos temas mais frequentes no Enem, assim, com toda tranquilidade. Valeu? Forte abraço, até a próxima.